Pronto, vamos ler. Eu vou lendo aqui e a gente vai fazendo junto, beleza? Exemplo do alfa, do papel do alfa. Ao realizar a regressão linear da variação de uma ação de uma empresa elétrica contra o IBX, o analista encontra os seguintes parâmetros: alfa de 7,5% ao ano, RF rendeu em média 20% ao ano no período, enquanto o RM rendeu 25%. RM retorno no mercado, RF retorno livre de risco, tá? Com beta de 0,5 e OR2 de 75%. Vai explicando aí a resposta, Felipe. Sim, aí a gente vê que o 7,5% ele pode ser igual, maior ou menor do que o retorno do CAPM. Nesse caso, a gente vai ver que o 7,5% é menor do que 10%, que é o Que foi o resultado que retorno veio do do CAPM. CAPM. Então, a ação teve um desempenho menor do que o retorno exigido pelo investidor nos 5 anos de observação. Isso se comprova também se a gente substituir no próprio modelo, né? A gente vê que tem um retorno exigido pelo CAPM de 22,5% ao ano, enquanto que o retorno real do ativo, achado pela reta de regressão, é 20% ao ano. Então, houve sim uma discrepância que o modelo não falhou em explicar, que é de 2,5%. Exatamente. Como o alfa foi menor, acabou que rendeu menos, né, do que o exigido. Pode passar, Henrique. Outro exemplo, esse aqui é o do próprio Asaf lá. Admita uma ação que apresenta um beta igual a 2, ou seja, seu risco sistemático é o dobro do mercado como um todo. A taxa livre de risco da economia é 6,5 e a expectativa dos investidores é de um prêmio pelo risco atinge de 8,5. Vamos determinar a remuneração mínima exigida pelo investidor dessa ação e o alfa de G100, tendo intercepto da regressão linear traçada em 7%, ou seja, alfa igual a 0,07. Aqui a gente tem beta igual a 2, retorno livre de risco 6,5 e o retorno do mercado em 15%, que é o livre de risco mais o esperado, certo? Logo, a taxa de retorno requerida, que é RJ pelos investidores dessa ação, atinge a. Entra na expressão aqui que a gente está falando sempre, que é o CAPM, né? Que vai ficar retorno requerido igual a 6,5, que é a de livre de risco, mais o beta, vezes, entre parênteses, o 15 menos o 6,5%, que é o retorno de mercado esperado, menos o retorno livre da taxa de risco. E que deu um retorno esperado, um retorno requerido de 23,5%. Pronto. Sim, só uma coisa que eu ia complementar aí, eu guardei para minha vez, para complementar do alfa, que eu fico com medo, às vezes, de ficar muito teórico, a pessoa não entender, assim, a aplicabilidade. Eu Mas também. alfa é uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês já viram discussões de gestores e essas coisas. E a principal função do gestor de investimento é gerar alfa, não gerar retornos altos. Porque se fosse só por retorno, ele pode correr um maior risco e ganhar um dinheiro maior. Tipo, ele tem que achar inconsistências de mercado para ganhar mais dinheiro. Porque se ele ganha de acordo com o risco dele, qualquer pessoa faz isso. Se ela quer mais dinheiro, ela aposta mais ou bota mais risco. Mas eu não sei se vocês já viram muita. Quem fala muito isso é Breda. Ele toda hora fala que tipo, a função de um gestor de investimento é gerar alfa, ou seja, achar distorções de mercado, onde ele vai ganhar mais do que o risco que ele está assumindo, do que de acordo com o risco. Vamos lá. Coeficiente de determinação R ao quadrado. Felipe já falou muito, eu estou com medo de chover numa olhada aqui, mas eu tinha trazido só umas figuras gráficas mais então para complementar. Que o R2, eu não sei se vocês conseguem ver o primeiro gráfico aqui. Então, você vai ter vários pontos em uma reta que vai tentar pegar a maior parte dos pontos, ou a inclinação de todos os pontos.
Então, se há uma correlação muito grande entre essa reta, que vai explicar, essa regressão linear, que vai explicar esses pontos, então o R vai ser grande, vai ser próximo a 1. Nesse caso aí, vamos dizer que seja 0,8. Ou seja, quer dizer que essa reta vai explicar 80% do movimento desses pontos. A correlação dessa reta vai estar 80% relacionada com a relação desses pontos, de acordo com o eixo X e Y. O risco diversificável e risco sistemático, o Felipe já falou, não vou entrar em repeteco. Pronto, agora outro ponto. A fronteira eficiente. A fronteira eficiente, que foi proposta por Markowitz, ele tenta relacionar o risco dos investimentos com o retorno deles. Ou seja, é como se, utilizando essa teoria, só existissem investimentos abaixo dessa fronteira de eficiência. Acima dela não existiria no mercado. O mercado não ia deixar que acontecesse isso. Então, as carteiras que estão nessa linha de eficiência teriam a melhor relação risco-retorno. Acima dela seria inalcançável e abaixo seria ineficiente. Como a gente pode ver, eu botei alguns pontinhos no gráfico só para representar. Vamos dizer, se olha no ponto vermelho, você vê que ele vai ter um risco de 11% e um retorno de 7,5%. Já o ponto verde, ele teria um risco de 11% também, mas o retorno dele seria maior. Ou seja, ele tem uma melhor relação de risco e retorno nesse ponto. Outro ponto é que na fronteira eficiente de Markowitz, ele não considera ativos livres de risco. Pronto. Agora, a Capital Market Line, ele tenta unir essa fronteira eficiente de Markowitz com ativos livres de risco. Eu não sei se vocês conseguem ver, tem Risk-Free Asset no eixo Y do gráfico. Então, a KPM é desenhada dessa forma. Você traça uma linha passando pelo ativo livre de risco e tocando em apenas um ponto a fronteira eficiente. Esse ponto que ele toca vai ser a carteira de mercado, que também é usado como beta 1. Após isso, você vê que a KPM continua, diferente da fronteira eficiente. Às vezes a pessoa fica pensando sobre isso, porque, segundo Markowitz, não teria nenhum ativo que rendesse mais do que essa fronteira eficiente. Isso acontece porque, passando dessa carteira de mercado, seria um investidor alavancado, ou seja, ele poderia realmente ganhar bem mais, mas ele pode perder mais do que o patrimônio que ele está investindo. Pronto. Agora eu botei uma comparaçãozinha da KPM com a SML, que muita gente confunde isso, porque parece ser muito parecido, mas tem suas diferenças. Na CML, a gente pode ver que o risco é medido de acordo com o desvio padrão. Já na SML, é medido de acordo com o beta. O desvio padrão seria a comparação do próprio ativo com sua variância. A média dele comparado com o seu próprio ativo. Já o beta, você está comparando um ativo com uma carteira de mercado. Seria um pouco diferente isso. Além que SML vem do KPM, né? Uma forma gráfica de você ver o KPM. De acordo com o beta, ele vai desenhar ele vai mostrar o retorno esperado daquela operação. Pronto, é isso. Pronto, agora é o próximo. Alô, alguém está escutando? Ok, sou eu. É que eu estava tentando desabilitar o áudio aqui. Vamos lá, então. Falando sobre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. Só uma explicação antes sobre o custo do capital, né? Que geralmente quando
a empresa ela necessita de recursos para realizar os seus investimentos, elas vão recorrer a acionistas ou a credores, né, para poder captar esses recursos. E aí o financiamento, no caso, pelo capital próprio, vai ocorrer quando a empresa ela emite ações. Enquanto o financiamento pelo capital de terceiros, ela vai ocorrer quando a empresa ela vai emitir as dívidas, seja por meio de empréstimo ou financiamento, de curto e longo prazo. Daí o capital de terceiro, ele tem um vínculo contratual, ou seja, esse vínculo ele é atrelado a encargos financeiros, né? E é previamente estabelecido, no caso. Então, independe do sucesso da empresa. Inclusive, se a empresa ela não honrar com esse contrato, né, os credores eles poderão acionar legalmente a empresa, podendo até solicitar a falência da mesma. Já o capital próprio ele é atrelado ao desempenho da empresa. Vai estar relacionado ao seu crescimento, ao seu lucro. Então, daí, dessas duas formas, já dá para verificar aquela que tem mais risco daquela que não tem, né? Nesse caso, os acionistas eles vão poder requerer uma remuneração maior que os credores devido a esse próprio risco que é inerente para eles, para os acionistas, que está atrelado ao próprio desempenho da empresa, enquanto os credores têm aquele vínculo contratual. O que é o coeficiente alfa, né? O que representa? O coeficiente alfa é a medida, né, que os gestores usam, né, como o Henrique falou, para saber o quanto de retorno excessivo ele gerou em relação a um benchmark, Ibovespa, por exemplo, CDI, se for um fundo de renda fixa, por exemplo. Seria isso. Certo. Você pode responder a próxima pergunta, Felipe? Cadê Felipe? Peraí que você pulou as iniciais. O que é erro randômico e qual a diferença de... Você deu uma pulada nas questões iniciais. O que é erro randômico? Ah, sim, Qual a entendi. diferença? Eu tinha respondido. Ah, já tinha. Mas esse aí é de Henrique, não? A diferença entre SML e CML eu já respondi, né? Eu fiz um slide só para isso. Acho que já está respondido isso. O erro randômico, bom, randômico é caminhada aleatória, né? É a aleatoriedade, é o caos, é a complexidade. Deve ser o que o modelo não consegue responder por si só, que é devido a outras variáveis, a outros fatores de mercado. Deixa eu só ver aqui essa pergunta. É possível. Qual a influência do juro? Do juro. Cadê? Tem aquelas curvas, né, dos títulos públicos de longo prazo. O DI para 2027, 2029, esse tipo de coisa. E é justamente esse dado que vai no denominador da taxa de desconto, né, do retorno exigido pelo CAPM. Então, mudanças na economia, na política monetária que façam mudar a taxa de juros básica da economia e, consequentemente, mude essas curvas de juros de longo prazo, pode mudar, pode beneficiar ou piorar o valor justo encontrado para aquela ação. Uhum. Certo. Respondendo essa questão aqui, no capítulo 12, a SAF cita Van Horn, trazendo a avaliação de que o valor de alfa de uma ação deve ser zero. Por que esse valor deveria ser zero? Como é possível a empresa criar valor? Aí isso aí a gente já falou um pouco, porque se realmente o modelo fosse, vamos dizer, representasse bem o mercado, assim, de forma geral, não existiria
nem o gestor ia gerar alfa, porque ele ia ter o mesmo rendimento de acordo com o risco dele. Isso não acontece. Aí pulando para outro. No modelo CAPM, o que indica o coeficiente beta? Como dito anteriormente, o beta é uma medida de volatilidade relativa de uma ação comparado à cesta de ativos do mercado, a carteira do mercado. Se temos um beta de 1,5 para uma empresa, a gente pode interpretar que, em média, essa empresa oscilou 50% a mais do que o índice, né? O IBOV, por exemplo, o S&P 500. E isso é a mensuração do risco sistemático do ativo ou da carteira de ações. Cadê o Felipe aí? Parece que sumiu. Bom, como se dá a relação de ativos subavaliados e alta atividade para sua compra? Você faz lá a valuation, né? Traz os fluxos de caixa a valor presente através de uma taxa de desconto que reflete tanto as suas preferências de risco como o seu perfil como investidor e o retorno que você exige. E você encontra lá um valor para aquela ação ou para aquele negócio. E aí você diz se a ação tem um upside, se ela pode se valorizar atingindo o valor justo dela, ou seja, se ela está subavaliada, ou se ela estiver sobreavaliada, você indicaria um downside ou uma chance de ganhar com a ação na queda, por exemplo. É para isso que serve a avaliação de ativos, né? Você calcular o valor justo da empresa. Tem até uma frase que acho que é de John Wilde, que é: cínico é aquele que sabe o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Então, seria mais um elemento que caracterizaria uma maior racionalidade do investidor. Ele percebe tanto o preço quanto o valor daquilo que ele está investindo. Tem muita pergunta aqui repetida. SML, CML. Ligiano? Tá aí? Eu acho que já pode ir aí Sim, pro estou próximo. aqui. Essa última pergunta aí, né, sobre o custo de capital próprio, se você quiser... Ah, mas é sua parte ainda, você não... Agora é melhor continuar, então, né? acho que seria. A apresentação do Jean. Certo. Quer que eu reinicie? Começo de onde eu parei? Pode ser. Pode reiniciar, mas de forma bem breve, Jean. Uhum. Pronto, vamos lá, né? Falando sobre o custo de capital próprio, que é exatamente quando a empresa ela necessita de investimentos e aí ela vai recorrer ou aos acionistas ou aos credores. Então, inclusive tem até uma pergunta aí que fala sobre o que é o custo de capital próprio, né? Então, o custo de capital próprio, ele é exatamente o investimento que os acionistas fazem na empresa. Então, esse investimento ele vai ser atrelado, o risco dele, ao próprio desempenho da empresa. Já o custo do capital de terceiro é aquele investimento que os credores fazem, então o vínculo dele vai ser contratual, então ele vai ter um menor risco referente a isso. Atrelando esses dois conceitos,
dá para perceber que os acionistas eles têm uma remuneração maior, que os credores devem exigir na realidade, exatamente por causa desse risco que os acionistas têm, que é mais elevado do que o capital de terceiro. E aí esse custo de capital, ele vai refletir a remuneração mínima, seja que é a taxa de retorno, exigida pelos que têm os recursos e investem esses recursos, né, que são os acionistas e os credores. E aí tem até outra pergunta também, lá que eu já vou adiantar aqui, que é sobre como a empresa ela consegue criar valor. E aí ela consegue gerar a riqueza, nesse caso, quando o retorno auferido ele vai superar aquela taxa requerida, né? Aquela taxa que ele estimou, e quando a riqueza ela supera quando o retorno supera essa taxa estimada, então vai gerar aquela riqueza para o custo de capital, para o investimento. Podemos passar para o próximo, que aí vamos detalhar agora o custo de capital próprio de terceiros. Podemos passar para o próximo slide. Custo de capital de terceiros, né? Como tinha falado anteriormente, ele vai estar, como já foi falado por alguns outros apresentadores também, ele vai estar vinculado a um prêmio da inadimplência da empresa. Então, esse custo de capital de terceiro vai ser definido de acordo com os valores de empréstimos e financiamentos, sejam eles em curto ou longo prazo, que a empresa mantém. E aí, no próprio livro de Assaf Neto, ele traz um exemplo sobre o cálculo desse custo, para ver se vai ser viável a empresa assumir aquela dívida, visando a redução dos impostos que ela vai pagar mais na frente. Lembrando que esse cálculo aqui, ele está vinculado a empresas que geralmente têm aqueles benefícios fiscais. Então, uma empresa, ela adotou um financiamento de 200 mil, a uma taxa de 20% ao ano, com uma alíquota de imposto de 34%. Então, vai aplicar esses 20% da taxa em cima dos 200, vai sobrar os 40 mil aí. Desses 40 mil, ele vai aplicar a taxa do imposto, 34%, vai resultar em 13.600, e ele vai fazer a subtração do valor que ele encontrou para chegar naquela despesa líquida de imposto, que é 26.400 de taxa, na realidade, de taxa anual do empréstimo. Depois, para verificar o valor, a porcentagem, ele vai pegar o resultado que ele encontrou nas despesas financeiras e vai dividir pelo total que ele financiou, dos 200 mil, chegando a essa taxa aí de 13,2%. Se for comparar essa taxa com a taxa que ele contratou o empréstimo, de 20%, tem-se uma redução aí. Nós podemos passar para um próximo slide, que essa foi só mais uma explicação detalhada sobre como seria esse cálculo. Mas no próximo slide, nós temos uma fórmula que é bem resumida ela. Pegando os mesmos dados, basta você ter a informação de quanto será aquela taxa do financiamento, que é a de 20%. Você aplica essa informação, vai multiplicar ela por 1 menos o valor do imposto de renda. E aí você já vai chegar a uma taxa, a mesma taxa lá de 3,2%. Então, existem essas duas formas de você chegar ao mesmo valor. Esse resultado aí, ele vai exatamente informar a diminuição dos juros, né, de 20% para 13%. Que essa diminuição ela é determinada pelo benefício fiscal de poder deduzir, da empresa poder deduzir os encargos financeiros no cálculo do IR. E daí esse benefício fiscal, ele será, naquele caso, aquele valor adicionado do imposto que a empresa teria pago se não tivesse dívidas. Então, por meio desse cálculo aí, ela pode verificar se é melhor ela ter essas dívidas ou não. Aí podemos ir para o próximo slide. E aí vai ter um outro tipo de cálculo, que pode ser utilizado também,
que é o custo de capital de terceiros a valor de mercado. Esse custo de capital, ele pode ser, caso estimado, a partir de dados que são disponíveis mesmo no mercado financeiro. E aí, por exemplo, aquelas empresas em grande escala global, né? Que aí são a Vale, Petrobras. Só que nesse custo aí, nesse cálculo, na realidade, você deve incluir o risco Brasil e o spread, que essas informações podemos encontrar em agências que divulgam essas informações, né, ou em próprios sites que têm bases de dados com essas informações, como o Bloomberg. Esse risco Brasil, no caso, ele é aquela porcentagem, né, atrelada ao investimento em um país emergente, no caso. E o spread, ele vai ser, no caso, adicional sobre esses ativos livres de risco. O ativo livre de risco serão os títulos públicos. E aí essa fórmula mostra que você basta somar o ativo livre de risco, mais o risco de investir em Brasil, mais o spread, que são informações encontradas. E aí você consegue balizar como ficaria esse retorno. Passando um pouco mais para frente, que aí nós já vamos pegar um exemplo para ficar mais prático. E aí mostra que sua empresa ela esteja negociando em uma linha de financiamento no mercado. Aí vamos supor que os títulos, né, a taxa livre de risco seja de 4,5, o risco de investir no Brasil é de 2,25 e o spread entre eles será de 2,15. Basta somar esses valores, que no caso ele vai dar o custo total da dívida, que é de 8,9. E aí se a empresa tiver benefício fiscal, vai aplicar a taxa do benefício do imposto em cima desse valor, que nesse caso aqui era de 34%, pegando o mesmo exemplo anterior, em cima dos 8,9%, gerou uma redução de 3,3%, ficando no final o custo líquido de 5,87%. Então, existem essas formas de poder calcular essa taxa, esse custo de capital de terceiro. Vou falar um pouco agora sobre o capital próprio. E aí o risco do capital próprio é exatamente o desempenho da empresa. Se ela crescer, ela crescendo vai gerar riqueza, caso não, vai gerar perda para o acionista. Ele pode ser identificado tanto pelo método do fluxo de caixa, quanto pelo CAPM, que já foi debatido aqui algumas vezes. Só que a Safnet ele informa sobre o fluxo de caixa descontado. A dificuldade, no caso, é estimar valores futuros esperados de caixa. Se é uma empresa muito redonda, é mais fácil. Mas se é uma empresa que tem muita oscilação no fluxo de caixa futuro, é mais difícil utilizar esse método. E aí pode ser utilizado o CAPM. Aqui a fórmula. E mostrando sobre cada sigla dessa ela representa, né? Que é a taxa de retorno mínima requerida pelos investimentos. E aí você vai, para ter o resultado, vai pegar a taxa de retorno de ativos livres de risco, vai somar com o beta e vai multiplicar pela rentabilidade oferecida no mercado e a taxa de retorno livre de risco também. Então, no próximo slide, nós vamos ter um exemplo. A taxa de retorno livre de risco, né, que é a taxa de remuneração dos títulos públicos federais, em 7%. O beta, que é aquele risco sistemático, ficou em 1,2%. E a rentabilidade do mercado, ele utilizou, no caso, o índice Bovespa, ficou em 16%. Aplicando todos esses valores na fórmula, chegou-se a esse resultado de 17,8%. Esse resultado ele vai demonstrar a taxa de retorno estimada a fim de compensar o risco
de investir naquela ação. No próximo slide, ele já atrela o risco, na realidade, investimento em, vamos dizer, verificando o mercado fora do Brasil, né? O mercado global. E aí ele permanece a mesma taxa, o beta, mas nessa vez aqui ele vai atrelar mercado externo e adicionar o risco país, o risco no caso seria aqui Brasil, o risco Brasil, para poder chegar em um resultado. Deixa eu só verificar. Vamos no próximo slide, que aí já vem a informação bem mais resumida de todas essas fórmulas que ele utilizou. Aí são as variáveis. Então, vai ter a taxa livre de retorno, que é algo que você consegue essa informação à parte. Retorno da carteira do mercado, quanto ela está gerando naquele momento, rendendo. E aí, para saber o prêmio pelo risco de mercado, basta pegar o retorno da carteira menos a taxa livre de risco. E aí você vai pegar o coeficiente beta, que também é uma informação disponível. E para saber a remuneração pelo risco da empresa, basta pegar esse valor beta e multiplicar pelo prêmio de risco de mercado. A outra informação que ele dá é o custo de oportunidade do capital próprio, que já vai pegar todas as informações lá, que é a remuneração pelo risco da empresa, e vai adicionar a taxa livre de risco. E o risco país, que ele diz aí embaixo, a informação também já é disponível, não precisa de fórmula. E depois tem o custo de oportunidade do capital próprio. Como é que mexe? Então, basicamente, as informações sobre custo de capital próprio para adquirir, para chegar ao valor, e capital de terceiro, eles vão estar dentro dessa fórmula, e era essa a minha apresentação, no caso. Se alguém tiver alguma dúvida. Acho que as perguntas eu respondi já umas duas durante a apresentação. Se tiver alguma outra. Acho que é bom ir lá para aquelas perguntas aí lá do. Perguntas que o pessoal fez, né, Diana? Da planilha? Isso. Tirei duas de lá, se tiver mais alguma. Sim, tá. E aí, pessoal, tem perguntas? Ah, Ainda tem mais uma apresentação de beta. então vamos lá. Para o próximo, quem vai apresentar. Posso passar? Por mim, pode, já terminei a Posso passar o minha. A slide? próxima Alguém quer é o perguntar? beta. Ou tem alguma coisa que queira ver a pergunta? Vou entender isso como assim. Eu vou falar sobre o desmembramento dos fluxos de caixa. É logo após. Quem ficou com o tema beta para empresa alavancada? Já pode falar agora.
Se não tiver. Cadê Felipe Guerreiro, hein? Se ele não tiver, então passe, para não ficar esperando. Qualquer coisa volta depois. Pode passar para o ponto do desmembramento dos fluxos de caixa. Ok. Todos me ouvindo? Tá sim. Tá, senhor. Pode continuar. Bom, boa tarde a todos. Dando prosseguimento ao que o Digiano vinha falando, vou falar agora sobre o desmembramento dos fluxos de caixa e do custo de capital. Uma forma de avaliar o desempenho de um projeto de investimento é utilizando taxas de desconto específicas para diferentes naturezas de risco que podem ser identificadas nos fluxos de caixa. Nesse caso, o resultado total dos benefícios de caixa ele vai ser determinado pela soma do valor presente de cada segmento de risco em que os fluxos de caixa foram divididos. E aí ocorre a separação dos fluxos de caixa de investimento em fluxos de caixa operacionais entre os que afetam o caixa e os que não promovem reflexo sobre o caixa. Nesse caso aqui, como a gente pode ver a fórmula, o fluxo de caixa operacional, ele é o resultado do lucro operacional antes do imposto de renda, do cálculo do imposto de renda, menos a alíquota do imposto de renda vezes o lucro operacional antes dessa alíquota do imposto de renda, mais as despesas não desembolsáveis. Despesas não desembolsáveis, nesse caso, nós entendemos como depreciação, amortização e exaustão. O lucro operacional, ele pode ser também resultante de receitas operacionais menos as despesas operacionais mais as despesas não desembolsáveis. Logo, o fluxo de caixa operacional é o resultado das receitas operacionais vezes 1 menos o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, menos as despesas operacionais multiplicado por 1 menos a alíquota do imposto de renda, mais a alíquota do imposto de renda vezes as despesas não desembolsáveis. O desmembramento pode colaborar para uma melhor avaliação dos reflexos de eventuais variações nas receitas e nas despesas operacionais sobre os resultados econômicos de investimento. Nesse caso, os resultados operacionais que apresentam reflexo no caixa, considerando o maior risco envolvido, poderiam ser descontados a uma taxa maior que a economia de imposto de renda proporcionada pela despesa não desembolsável da depreciação. A gente vai entender um pouco melhor nos exemplos a seguir. Pronto, o exemplo aqui nós temos uma máquina com vida útil de 4 anos, o valor desembolsável de capital no início desse projeto é de 200 mil, sendo que desses 200 mil, 80 mil é de capital próprio e 120 mil é de um empréstimo a um custo bruto efetivo de 15% ao ano. Nesse caso, nós adotaremos uma alíquota de imposto de renda de 40%. E aí, como vocês podem ver na tabela, nós temos a receita de 4 anos. Primeiro ano, 200 mil. Segundo ano, 210 mil. Terceiro ano, 230 mil. Quarto ano, 260 mil. Usando todos esses custos de despesas e a provisão de imposto de renda, nós temos o lucro líquido para os anos 1 a 4 de 11.340 para o primeiro, 10.800 para o segundo, 16.680 para o terceiro e 15.660 para o quarto. Pode passar. Nesse caso, utilizando as formas que eu apresentei anteriormente, substituindo os devidos valores, nós encontramos os fluxos de caixa operacionais para os anos de 1 a 4
nos valores de 72.140, 71.600, 77.480, 76.460. Nesse caso, nós vamos simular um aumento de 10% nos custos de produção no segundo ano, sem uma contrapartida nas receitas operacionais. Nesse caso, aumentando em 10% os custos, o fluxo operacional do segundo ano, ele reduz de 71.000 para 68.000, 71.600 para 68.456. Isso determina uma repercussão desfavorável sobre o caixa de menos 4,4%. Nós também podemos fazer simulações envolvendo alíquotas adicionais de imposto de renda, taxas de inflação e diversas outras taxas. Pode passar. E aí, nesse caso, a gente pode definir uma taxa de retorno mínima exigida pelo capital próprio de 18% ao ano, e aí teremos o WACC multiplicando, sendo 40% de capital próprio, 60% de terceiros, e fazendo o cálculo do benefício fiscal do imposto de renda para o capital de terceiros, nós chegamos a um WACC de 12,6%. Ao se descontar os fluxos de caixa esperados a essa taxa de atratividade de 12,6% ao ano, nós temos o seguinte valor presente líquido de investimento. O valor presente líquido de investimento, nesse caso, ele se dá em 22.376. Nesse caso, o valor presente líquido ele é positivo e superior ao WACC, o que confirma a atratividade da decisão. Podemos admitir uma despesa de depreciação, que a despesa de depreciação constitui um fluxo de caixa de maior certeza, permitindo que seja aplicada a uma taxa de desconto menor no benefício fiscal promovido. Aceitando que o custo de capital se reduza para 10% nesses fluxos de caixa reduzido de risco, podemos calcular o valor presente líquido da seguinte forma. Nós vamos dividir o fluxo de caixa sem o benefício fiscal de depreciação e, em seguida, nós vamos calcular o valor presente da economia desse imposto de renda, desse benefício. No primeiro caso, utilizando a taxa de 12,6%, sem o benefício da depreciação, nós chegamos a um valor presente líquido de 162.389. Calculando o valor presente líquido da economia de imposto de renda, utilizando a taxa de 10%, nós chegamos ao valor presente líquido de 63.397. E aí nós somamos esses dois valores e reduzimos o valor do investimento inicial, que foi 200 mil, e chegamos a um valor presente líquido de 25.786. Note-se que o valor presente líquido ele é maior que o obtido ao se considerar uma única taxa de desconto para todos os fluxos de caixa. Nesse caso, nós reduzimos a alíquota a taxa de desconto para a depreciação e, consequentemente, o valor presente líquido ele teve um acréscimo. Esse valor ele tem uma representação mais fidedigna dos resultados desse investimento. Pode passar. Com relação à criação de valor, nós podemos inferir que o valor da empresa ele é apurado com base nos resultados econômicos futuros de caixa, definindo-se seu preço, ou valor de mercado, pela apuração do valor presente desses fluxos de caixas, esses fluxos operacionais esperados. A condição essencial para uma empresa criar valor é que esses fluxos operacionais esperados de caixa superem o custo de capital total, que é o custo médio ponderado de capital. Dessa forma, a criação de valor ela deve ser, nesse caso, haveria criação de valor se os benefícios econômicos gerados de caixa for maior do que o retorno exigido pelos proprietários de capital.
nesse caso o WACC. A empresa pode ou não criar valor através da qualidade das decisões tomadas, das decisões financeiras, que são avaliadas por elementos com relação ao custo de capital, giro, margem, volume de atividade, produtividade, capacidade gerencial, investimentos e outros. O processo de criação de valor por uma empresa somente ocorre quando suas decisões financeiras são capazes de promover um retorno sobre o investimento operacional, nesse caso o ROI, que excede o custo de capital. Para mensurarmos o valor econômico criado, temos duas formas. Ele é a diferença do resultado operacional menos o capital investido vezes o WACC. E também nós podemos encontrar esse valor econômico através da diferença do ROI menos o WACC vezes o capital investido. Pode passar. Esse slide ele responde um pouco também uma pergunta que foi feita sobre como a empresa, como é possível a empresa criar valor. E aí nós temos algumas oportunidades com relação a isso que eu falei agora, onde a empresa pode maximizar essa riqueza. Ela pode maximizar a riqueza elevando a margem operacional sem um aumento respectivo do investimento. A empresa consegue criar valor e, consequentemente, aumenta a riqueza dos seus acionistas. A redução de custos, economias de escala, produtividade, eliminação de desperdícios são algumas possíveis decisões apontadas para atingir o maior retorno sem a utilização de mais capital. Ao se imprimir um maior giro ao capital investido, mediante, por exemplo, a redução de estoques ou da capacidade ociosa, é possível a empresa incrementar o ROI e, consequentemente, o valor de suas operações. Empresa que não promova um retorno. Pode voltar, por favor. Da empresa que não promove um retorno, que não cubra seu custo de oportunidade, conduz geralmente a um aumento de seu valor econômico. Nesse caso, manter esses ativos que não promovem retorno, ele iria destruir o valor ao invés de aumentar. Pode passar. E aí nós temos outro exemplo agora das empresas alfa e beta, com lucros operacionais da empresa alfa em 3,986 milhões, da empresa beta em 406 mil, sendo que a empresa alfa tem um investimento de 23,2 milhões, enquanto a empresa beta tem um investimento de 5,6 milhões. O custo de capital próprio da empresa alfa é 15,4, da empresa beta 19,8, enquanto o custo de capital de terceiros de alfa é 8,5 e de beta 11,4. A estrutura de capital dessas empresas são formadas da seguinte forma: na empresa alfa, o capital de terceiros corresponde a 30%, enquanto o capital próprio corresponde a 70%. Já na empresa beta, ao contrário, o passivo, que é o capital de terceiros, corresponde a 70% do capital, enquanto o capital próprio responde por 30% do investimento total. Nesse caso, nós vamos calcular o WACC e o ROI de alfa e de beta, substituindo os devidos valores por suas proporções. Nós vamos encontrar o WACC de alfa de 13,33% e o de beta de 13,92%. O ROI de alfa em 17,18%, o ROI de beta de 7,25%. Se a gente calcular as duas formas de calcular, se nós utilizarmos as duas formas de calcular o valor econômico que eu apresentei anteriormente, substituindo os devidos valores, nós encontramos que a empresa alfa, ela cria um valor econômico no valor de R$ 893.440, se for o caso.
Já com a empresa beta, utilizando o mesmo cálculo, a gente encontra, nesse caso, uma destruição de valor econômico de 373.520. Nesse caso, alguma coisa da empresa beta ou a própria empresa beta está sendo inviável. Pode passar, por favor. E aí, falando também um pouco sobre o que o Digiano falou, sobre o valor de mercado do passivo, temos também o conceito de valor agregado pelo mercado, que seria o valor de mercado das ações, mais o valor mercado do passivo, que seria igual ao valor da empresa a preço de mercado. Menos o investimento em capital de giro e fixo, nós achamos o valor agregado pelo mercado. Nós percebemos que o valor agregado pelo mercado ele possui estreita relação com a capacidade da empresa criar valor, como eu falei anteriormente. E o valor criado pela empresa, ele geralmente é refletido no seu valor de mercado. E aí nós temos 4 situações que nós podemos ver na tabela abaixo, onde a empresa pode ou não criar valor e o mercado pode ou não corroborar com esse resultado que a empresa vem obtendo. No cenário A, a empresa ela consegue criar valor, o mercado enxerga essa criação de valor e ele aumenta essa criação de valor. No cenário B, a empresa ela consegue criar valor, mas o mercado ele não tem uma expectativa futura de que essa empresa continue tendo essa criação de valor. Então, ele reduz esse valor agregado de mercado. No cenário C, a empresa ela não consegue criar valor de mercado, mas por alguma mudança, alguma decisão estratégica da empresa, o mercado ele consegue enxergar alguma oportunidade e aí ele consegue agregar, apesar da empresa não estar criando valor econômico. No cenário D, a empresa ela não consegue criar o valor de mercado e o mercado ele também não tem expectativa de que no futuro essa empresa consiga contornar e fazer criar valor. Acho que é isso. Ok, João Paulo. Pessoal, alguma dúvida com relação a essa parte final da apresentação? A gente já acabou debatendo bastante das dúvidas. Alguém tem alguma colocação a fazer? A gente já se estendeu um pouco além do horário previsto, 4 horas, né? Acredito que se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que a gente encerra por aqui.